nós, inclusive para as nossas famílias. Amém? Hoje, a meditação que vamos fazer está em Salmos 42. Pediria para os irmãos que abrissem suas Bíblias em Salmos 42. Antes, vou fazer uma pergunta aos irmãos. Quem já se sentiu abatido, desanimado, em dificuldade, triste? Penso que muitos já se sentiram assim, outros estão se sentindo assim hoje. E este sermão que trata, que nós vamos estar meditando em Salmos 42, é exatamente sobre isso. O salmista aqui, que a gente não sabe exatamente quem foi o autor desse salmo, tudo indica que foi Davi que escreveu. Ele estava sentindo assim. No versículo 5, ele disse, de Salmo 42, diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Esta é a primeira questão que nós devemos fazer quando nos sentirmos abatidos. É uma reflexão que temos que fazer. Pergunte para si mesmo, converse consigo mesmo, com a sua alma. Por que eu estou abatido? Por que eu estou me sentindo assim? Por que a minha alma está me perturbando? Que às vezes a gente tem aquele peso na cabeça, aquele cansaço, em virtude de uma série de questões, e aquilo parece que não se resolve. Ao contrário, aumenta aquele peso na nossa cabeça, e a gente fica sem saber o que fazer. O salmista estava passando por isso. Não sei se a gente vai conseguir analisar todo o salmo, mas algumas passagens dele nós vamos estar meditando. Quando ele fala, por que minha alma se sente abatida? Ele está se referindo à alma. O que seria a alma? É bom a gente fazer uma rápida pincelada em relação a isso, porque a Bíblia retrata que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Algumas vezes, algumas passagens, alma e espírito se confundem, mas é tratado dessa forma. Nós vamos ver em Tessalonicenses, em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, ela já diz o seguinte: Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Aqui em Tessalonicenses, então, ele retrata dessa composição do ser humano, espírito, alma e corpo. Em Hebreus, nós vemos também retratar alma e espírito quando ele fala que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes e que ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. São retratações que a gente vê da constituição do corpo, entre alma e espírito. Nós vamos ver que em Gênesis, quando da criação do homem, Deus criou do pó, assoprou o fôlego de vida no ser humano, e aí então tornamos alma vivente. Em Eclesiastes, ele diz o seguinte: quando o homem morre, o corpo volta à terra, ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Então nós vemos que corpo e espírito, e a alma então permanece para a eternidade. Seja uma eternidade com Deus no céu, ou uma eternidade no inferno. A psicologia, que é o estudo, que é psicologia, logia é o estudo psíquico,
é alma ou mente. Ela trata dizendo que alma são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Ela não está errada em relação ao que diz a Bíblia. Nós vemos que Jesus, quando foi levado ao Getsêmani, naqueles momentos antes dele ser preso, que ele chamou os discípulos para orar, ele disse que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Então, nós vemos que a alma está profundamente triste. A alma realmente retrata os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos. E agora eu pergunto aos irmãos, e qual é o objetivo nosso, da nossa fé cristã? Algum irmão sabe o nosso objetivo da nossa fé cristã? Isso está em Pedro. Ele diz que o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Foi por isso que Jesus veio, para que a gente tivesse uma vida eterna com Ele e não nos perdêssemos. O objetivo da gente estar aqui hoje, alguns podem ter alguns objetivos diversos, alguma demanda especial com Deus, mas o objetivo principal da gente estar aqui hoje é para a salvação da nossa alma. E em Mateus diz o seguinte: o que adianta o que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, realmente o cuidado que nós temos que ter é em relação à nossa alma. No versículo, então, o primeiro versículo de Salmos 42, diz o seguinte: a alma anela, o título do versículo do Salmos, do capítulo é: a alma anela por Deus, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Versículo 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós vemos que, então, a alma suspira. Ela busca de uma forma muito fervorosa a Deus. Nós temos que ter essa consciência de que a nossa alma vai estar sempre buscando a Deus, querendo este relacionamento com Deus. Aqui ele usa uma figura de linguagem, dizendo da corça que está à procura da água, porque lá naquelas regiões áridas, onde é muito quente, o animal busca beber da água com muita ansiedade. Ele diz assim, o salmista, que a alma dele está como essa corça, ela está sedenta por Deus. Isso é o que realmente a gente vai estar, ou deve estar, e no fundo é o que a gente está sedente, por estar próximo de Deus. Então, quando ele trata da questão da água, a água é uma simbologia muito forte dentro da Bíblia, porque nós sabemos que nós buscamos estar saciados pela água viva. Isso é o que nos sacia a alma. E Jeremias já retratou em relação ao que é a água viva. A água, quem representa a fonte de água? Em Jeremias, ficou claro, e ele disse, em 17:13, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que te apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Em outros versículos, retrata Deus como fonte de água. E nós vemos que Jesus falou exatamente isso, que ele é a fonte de água. Vocês lembram daquela passagem, quando ele estava naquele poço com a mulher samaritana? Está em João 4,14. Ele disse o seguinte, Jesus disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Jesus ainda em outra passagem disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão água viva. Então, esse sentido de ser a água viva que nos mata a sede da alma é Deus, é Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito claro para a gente poder entender por que está abatida a nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus. O salmista, aqui ele retrata em várias situações o sofrimento dele. Ele fala aqui em relação à ausência dele estar congregando com Deus, no capítulo 2 e 3, que as lágrimas são o alimento dele dia e noite. Ele vai reclamando a Deus, vai dizendo o sofrimento que ele está passando. E em determinado momento, as pessoas que estão à volta dele perguntam para ele: onde está o seu Deus? É assim que acontece conosco, muitas vezes, quando estamos em sofrimento. As pessoas que estão à nossa volta, às vezes, não têm coragem de nos dizer onde está o seu Deus, mas pode ter certeza, ela está pensando isso. Fala: você é cristão, você serve a Deus, você está sofrendo, onde está o seu Deus? São questionamentos que são feitos para nós. E ele vai, durante todo o versículo, reclamando, em determinados momentos dessa reclamação de dor que ele está sentindo, do afastamento da terra, o sentimento que ele está sentindo das águas cobrindo ele totalmente. Ele tem momentos que ele retorna à confiança em Deus. Ele fala: contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite contigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E assim ele vai, reclama da ausência, reclama que está esquecido, mas depois ele retoma a confiança em Deus. E no final, ele já diz o seguinte, voltando à mesma questão, a mesma pergunta que ele fez no versículo 5, ele diz no finalzinho dos Salmos, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então nós vemos que no final de tudo a confiança dele retoma. E isso se torna uma realidade na vida do salmista para um futuro. Então, o que nos traz um problema de estarmos abatidos hoje? Refletir sobre isso. Aqui o salmista está relembrando de um passado alegre que ele não tem mais, quando ele louvava a Deus, quando ele seguia a profissão. Isso alegrava ele, mas ele não podia ter mais esse relacionamento com Deus por alguma causa. Isso estava batendo a alma dele. Com certeza ele estava muito triste por isso. E o que nos traz um momento de abatimento hoje? Por momentos felizes do passado que nós não conseguimos hoje? Ou foram momentos tristes demais do nosso passado que ficaram as feridas que nós não conseguimos cicatrizar hoje? Será que nos fizeram muito mal no passado, nos ofenderam, nos humilharam, nos agrediram e a gente mantém esse sentimento? Ou será que é porque nós fizemos mal para alguém no passado? Será que nós fizemos tão mal para alguma pessoa que nós hoje não temos paz com a nossa alma, com os nossos sentimentos? São momentos do passado que nos trazem hoje a estarmos sofrendo. Agora, existem momentos do presente que podem nos levar a estar com esse abatimento. Um fim de um relacionamento, de uma família que se separa, vai ter um sofrimento terrível em relação ao casal, aos filhos. Por mais que se diga que não tenha, pode ter certeza que é difícil superar. Alguns não superam e sentem esse abatimento na alma. Às vezes, um ente querido que se perde também, que você também não consegue superar. Tantas causas podem nos levar a uma situação atual. Nós vemos um problema que pode se ter com um filho de desviar do caminho, de não ser um filho obediente a Deus, o tanto de tristeza que isso traz na vida da família, o tanto que é difícil isso, um problema de saúde que você está passando, um problema no trabalho, problemas financeiros. O que está te abatendo hoje?
Para já finalizar, em Salmos 20 diz o seguinte: minha alma espera no Senhor, nosso auxílio, escudo e fortaleza. E Jesus disse o seguinte: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, lembrando que a nossa alma anela por Deus e Ele é o nosso escudo e fortaleza sempre, e sempre estará conosco. Vamos buscá-lo e teremos paz com Ele. Em nome de Jesus, amém.